Saudações amigos rockers, beleza? Eu sou o Fred, esse é o canal Papo de Rock. Cara, vou apresentar aqui uma seleção matadora aí de discos blues rock, daquelas assim de pirar a cabeça, cara. Olha, eu sei que tem o blues e tem o rock, e tem o blues rock, né? Muitos defendem que o rock veio do blues. Tem sua fonte aí de verdade nisso aí, né? Mas ali pelos anos 70, final dos anos 60, houve uma fusão, assim, algumas bandas, alguns artistas fizeram uma fusão muito interessante entre blues e rock. E cara, eu particularmente adoro, né? Então eu vou mostrar para vocês aí alguns discos que eu selecionei, que para mim são supra-sumo aí dessa era, né? Ó, eu vou começar aqui, cara, por esse cara aqui que, pô, o cara fazia um blues, um bluesman, né? Ele é um bluesman das antigas. Esse disco eu acho que é de 68, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Ele fazia um blues bem autêntico, né? Aquele blues, como é que eu posso dizer? Aquele blues raiz mesmo, né? Ele é das antigas, né? Começou nos anos 50, mas quando chegou ali nos anos 70, ele recebeu uma injeção assim de adrenalina no trabalho dele, uma adrenalina branca chamada Johnny Winter. E aí ele gravou esse descasso aqui, ó, Electric Moody. Esse aqui é um disco do Muddy Waters de 68. Cara, quem toca guitarra aqui é o Johnny Winter, né? Olha, isso aqui é uma pancada, cara. O nome do disco Electric Moody não é à toa, né? Porque o Johnny Winter eletrificou aqui o som do Muddy Waters. E eles estabeleceram uma parceria que ainda... eles gravariam acho que mais 2 discos depois desse aqui. Então isso aqui é muito legal, cara. Muito legal, um blues aí com uma pegada muito hard de rock, com aquele vocal maravilhoso lá do Muddy Waters, né? Aquele vocal pantanoso e a guitarra inquieta lá do Johnny Winter, né? Então isso aqui é um punhado de canções maravilhosas, né? São 8 faixas. Olha, bicho, recomendo demais. Isso aqui é uma obra-prima aí do blues rock, né? E o legal é que é um veterano, né? O Muddy Waters já era um veterano em 68 e ele deu essa guinada aí, né? Daquele blues mais tradicional para um blues rock incendiário aí, né? Outro cara também que recebeu uma injeção, né, no seu som, outro tradicional bluesman, foi o John Lee Hooker, né? Ele fez um disco com o Kennedy Heat, banda americana de blues, né? Muito tradicional, o Kennedy Heat, ali do final dos anos 60 e 70. E eles gravaram esse disco aqui, ó, Hooker and Heat, Kennedy Heat e John Lee Hooker. Cara, isso aqui é um disco duplo, né? É um CD duplo também. Muito legal mesmo isso aqui, cara. Kennedy Heat é uma banda legal pra caramba. E o John Lee Hooker é um dos meus bluesmans aí preferidos, né? O John Lee Hooker, na verdade, foi o cara que me fez gostar de blues, cara. Eu não curtia blues até que eu conheci John Lee Hooker. Então, posso dizer aí que John Lee Hooker abriu as portas do blues pra mim, né? Esse disco, deixa eu ver aqui a data dele. Ele foi lançado originalmente nos anos 70, cara. Só não lembro aqui exatamente a data. Deixa eu ver se eu consigo pescar essa informação aqui, né? Bom, eu vou botar aí no vídeo, né? Acho que eu vou colocar aí, botar uma legenda para não ficar perdendo tempo.
buscando essa informação. O que você precisa saber é o seguinte, né? É que esse disco é muito bom e que você precisa dar uma escutada nesse disco, né? Desde que você goste de blues rock, né? Claro, né? Pronto, esse disco foi gravado em maio de 1970. Tá respondido aí, né? A dúvida. Então é um descasso, você precisa dar uma escutada nesse disco aí, se você curte um blues rock aí, né? Bem tradição, bem raiz mesmo, né? É essencial. Pô, outro cara aqui, né? Que é um mestre aí do blues, é o John Mayall, né? John Mayall. E esse disco dele aqui, o Blues from Laurel Canyon de 68. Cara, aqui é um blues psicodélico, bicho. Um blues meio progressivo. Olha, meu amigo, se você não conhece esse disco e curte esse estilo aí, você tá marcando toca, viu? Você precisa dar uma escutada nisso. Ó. Aqui é o John Mayall, acompanhado do Mick Taylor do Rolling Stones, né? Stephen Thompson e o Colin Allen, ó, aqui é a contracapa, né? Rapaz, aqui é blues de responsa, né? John Mayall ficou conhecido aí, né? No cenário do blues, tocou com Eric Clapton, aliás, Eric Clapton que tocou com ele, né? Acho que ele faleceu bem recentemente, sempre produzindo aí bons discos de blues, né? Outra banda aí de blues inglesa, né? Banda do King Simon, né? Savoy Brown. E esse disco aqui é o Looking In. Olha que capa legal. Cara, esse disco é de 1970. Um dos primeiros trabalhos aí da banda, né? Acho que tá ali entre os 4 primeiros discos, se eu não me engano. Então é um disco muito bom, cara, muito bom. King Simon dos guitarra e piano, Lonesome Dave, vocal e guitarra, Roger Earl na bateria e Tony Stevens no baixo. Produzido pelo próprio King Simons aqui, viu? Escasso, 9 músicas, disco enxuto, cara. Lançado pela Baron. Aqui é a contracapa. Descasso aí, Savoy Brown, das minhas bandas preferidas, tenho vários discos dele, inclusive discos recentes. Adoro, cara, adoro Savoy Brown. Outra banda aí também de blues rock inglesa, né? Banda de branco, blues de branco. Tem Years After, Space in Time, disco de 71 aí do Ten Years After, banda do grande Alvin Lee, né, cara? Cara, que descasso isso aqui, viu? Só essa faixa aqui já paga o disco. I'd Love to Change the World. Cara, isso é uma balada, um blues, né? Lentão, assim. Que faixa fantástica, cara. Esse disco aqui, velho. Não tem como uma pessoa que ama música, independente de ser blues ou não, dar uma escutada nesse disco e, sabe, não sentir sei lá, velho, não arrepiar. O disco é demais. Olha, outro disco, outra banda aí, fantástica, né? Vou mostrar aqui, eu tenho alguns discos deles. É um disco do grande baterista Aynsley Dunbar. Aynsley Dunbar teve uma banda, né, cara? Aynsley Dunbar tocou com muita gente, né? Tocou no Whitesnake, tocou em banda pra caramba, tocou com Frank Zappa. E ele tinha uma banda de blues, né? A The Aynsley Dunbar Retaliation. Rapaz, isso aqui é aquele blues também com uma pegada psicodélica, cara. Isso é de 68, são 2 discos aqui deles. O First Record, esse aqui, né? The Aynsley Dunbar Retaliation. E o To Moon from Aynsley and the Boys. Esse aqui, o segundo, né? 68 e 69. Cara, isso aqui é assombroso de bom, cara. É assombroso. Esse Aynsley Dunbar é um baita de um baterista. E é pouco falado, viu, cara? Ninguém nem fala, né?
baita de um baterista. Isso aqui é fantástico. Recomendo demais aí para galera que curte aí o blues rock, né, cara? Dá uma escutada aí no Wesley Dunbar. Cara, outra banda fantástica aqui, né, cara? Uma das minhas bandas preferidas aí do blues rock inglês. Tô falando aí de Groundhogs, né? Grande banda aí do Tony McPhee, né? O Tony McPhee que faleceu tem uns 2 anos. The Blues Obituary. Esse aqui, cara, é o 2º disco da banda. Olha só, cara. Não sei se dá pra ver aí de boa. Tá assim. Olha que capa legal, ó. O Obituário do Blues, né? Rapaz, aqui eles reescrevem o blues à maneira deles, cara. É um blues diferente, um blues assim também com uma pegada meio progressiva, meio psicodélica. Cara, isso é demais, viu? Todos os discos do The Groundhogs são bons, mas esse aqui é fenomenal, cara. Esse disco saiu em 69, 2º disco aí dos caras. Pra mim, o melhor disco deles. Olha só, outro cara aqui, bicho, que esse daqui não pode deixar de entrar, né? Tem muitos outros, né, cara? Mas esse aqui, eu adoro esse disco, cara. E é um disco recente, né? Esse disco é dos anos 90, não, de 2001. Tô falando desse disco aqui do Buddy Guy, né? Sweet Tea. Sweet Tea. Cara, que descasso, cara. Cara, aqui tá também, tem uma pegada assim, cara, um blues sentimental, velho. Com guitarras uivantes. O cara tá tocando pra caramba aqui, né? Algumas faixas aqui com riffs poderosos. O vocalzão lá do Buddy Guy, isso é um descasso, cara. Sweet Tea, Buddy Guy, disco 2001. Disco até recente. Buddy Guy é um cara dos anos 50, né? Aqui é uma banda um pouco, não tão muito conhecida, ali uma banda inglesa também, mas tem uma figura que é muito conhecida, que é o Stan Webb, né? O Stan Webb participou de várias bandas aí de blues rock, né? Uma figura conhecida aí no Broken Glass. Cara, isso aqui é bom pra caramba, viu? Stan Webb, Robert Blunt, Robert Howlinson, Mac Pooley e Miller Anderson. Miller Anderson também é uma figura conhecida. Esse disco é de 75. O Stan Webb foi também daquela banda Chicken Shack, né? O Chicken Shack também, que é uma banda muito boa, cara. Tem um descasso, né? O Imaginary Lady. Mas eu trouxe esse aqui, né? Como são 10, eu não entrou aqui na minha seleção, mas poderia muito bem ter entrado. Essa seleção eu fiz meio que aleatoriamente, porque não estou dizendo que são os melhores discos não, entendeu? São 10 discos de blues rock que eu adoro, né? Mas não são os 10 mais, assim, né? Cara, outra banda, assim, muito legal, uma banda também blues rock inglês, é o John Dummer Blues Blend. Aqui uma edição da BGO 2 em 1, ambos os discos de 69. Cara, isso aqui também é um blues com uma pegada assim, cara, meio, sei lá, cara, é um blues meio obscuro, cara, um blues, uma pegada underground, sabe? Um blues rock bem underground. Isso aqui só tem a fera aqui nessa banda, né? O Bob Hall no piano, o John Dummer na bateria, Dave Kelly vocal, guitarra bootleneck, Adrian Pietriga na guitarra, cara, Joan Kelly, ó, Joan Kelly em alguns vocais, fazendo alguns vocais. Joan Kelly é uma mulher que participou de um monte de banda de blues, né, ali do Reino Unido. Então, esses 2 discos aqui, eu tenho mais outros 2 deles nessa mesma edição aqui da BGO, mas eu trouxe esse aqui, né, que é o Cabal
John Doomer Blues Band, Cabal, esse aqui, ó. E o outro que é apenas John Doomer Band, esse outro aqui, ó, de baixo. Aqui é uma edição dupla, né? O legal é isso, não é, são 2 discos em um CD, não, são 2 discos dividindo a mesma caixa, né? Não são 2 discos dividindo o mesmo CD. Isso aqui é muito bom. E essa seleção de blues rock aí, cara, você pode aí encarar, porque se você curte esse estilo, né? Pode encarar, porque é matador. Até o gato aqui, minha gata, veio corroborar com o que eu tô falando, ó. Quer ver? Nicole? Ei, é bom ou não é esses discos aqui? Tá vendo aí? Os animais não mentem, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa seleção aí que eu trouxe, né? Deixa aí o comentário, né? Que disco que você acha que você acrescentaria numa seleção aí de discos de blues rock. Mas é como eu falei, não são os 10 melhores, né? Mas são 10 discaços que são muito bons, cara. E vocês precisam dar uma escutada. Beleza? Valeu, um abraço. Deixa aí seu comentário, seu like e até o próximo vídeo. Valeu!